Essa aqui é a Maria Fernanda, ou a Kitty, que fez um vídeo falando do dia que o professor de português dela saiu algemado da escola. E esse professor, ele insinuava que admirava a Maria Fernanda e outras meninas do colégio, e não admirava só como aluna, admirava como mulher. Lembrando que ela tinha 13 anos e ela recebeu uma cartinha de amor dele, e ela vai ler essa carta. Esse professor foi preso por conta do conteúdo das mensagens que foram encontradas que ele mandava para alunas nesse teor. E quando ela conta essa história, já tem um tempo que aconteceu, ela lembra de algumas coisas, ela disse que não lembra de tudo, mas o que ela lembra já é o suficiente pra gente ficar assim, ó. E são muitas discussões aqui nesse vídeo, você já entendeu o que significa, já entendeu o tema. E eu tô chocada com a escola dela, porque assim, não foi o único caso. Olha, sinceramente, hein, já me deu aqui o ciricutico da super proteção, e eu nem sou mãe ainda. Vambora, já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora! Você, antes de começar o vídeo, saiba que tem todo o direito de ser VIP, conteúdo exclusivo pra você aqui neste canal. Além de tudo que eu posto todos os dias, tem conteúdo inédito com história das seguidoras, as histórias que vocês mandam pra mim. Se eu faço live, depois a live fica salva lá e você pode assistir tudinho de novo, a hora que você quiser. E muito mais coisa, meu amor. Quem é VIP tem muita vantagem, então aproveita. Vai, Maria Fernanda, conta a sua história, pelo amor de Deus, amiga. O dia que o professor saiu algemado da escola, pois é. Gente, isso faz muito tempo, aconteceu no 9º e no 1º ano. Hoje em dia eu já sou formada, então assim, faz tempo, viu, galera? Mas ontem eu nem sei o que eu tava fazendo e eu lembrei dessa história e falei, gente, vou contar no TikTok. O ano era 2021 e eu estava no 9º ano. Os professores tinham mudado todos, né? Então esse professor, ele dava aula de português. E a gente nunca tinha tido aula com ele. E no começo, assim, a gente estava maravilhadas. Porque a aula dele, gente, era muito boa. Dava pra aprender tudo certinho, a gente fazia redação, enfim. Perfeito. Só que daí, do nada, ele começou a ter uns comportamentos estranhos comigo. Gente, eu tinha entre 13 e 14 anos, não vou saber dizer aqui pra vocês, mas eu acho que eu tinha 13 anos, tá? Enfim, a sala sempre foi bem dividida, então assim, cada um tinha seu grupinho e tal, e eu sentava nas fileiras da frente, eu acho que eu sentava no segundo lugar, assim, da segunda fila, e eu ficava bem perto do professor, né, e o meu grupinho também. E, gente, ele começou com uns papos muito estranhos, sabe, quando ele ia perguntar as coisas, ele perguntava só pra mim, sendo que, tipo assim, todo mundo queria participar da aula dele, mas não, a Maria Fernanda era a escolhida pra falar sobre tudo. Tá, então não era aquela coisa de um professor que escolheu a aluna pra ser a aluna favorita. Era uma coisa a mais. Oh, meu Deus. Tanto que teve uma vez que ele disse que ia dar um presente pra aluna mais esforçada. Gente, eu não era aluna esforçada, entendeu? O cara sei lá o que aquele cara tava arrumando. E aí ele pegou e me deu 3 canetas de presente. E a justificativa dele foi porque eu gostava muito de fazer redação. Realmente eu gostava de fazer redação porque eu gostava da aula dele. Até, né, ele ficar se insinuando pra cima de mim. Gente, ele tinha tantas red flags que, pelo amor de Deus, eu não sei como ele não foi preso antes. E isso na nossa sala, ele fazia piada com crianças dentro da sala. Nessa época, gente, eu tinha feito o meu piercing no... Olha, eu já tô numa fase que eu não penso mais como seria se fosse comigo, porque eu já penso assim, como seria se fosse com um filho meu. Eu ainda não sou mãe, vocês sabem bem, mas quem me acompanha aqui sabe que eu leio sobre maternidade, me interesso sobre o assunto, falo sobre esse assunto, porque eu serei mãe. Em algum momento da minha vida serei mãe, tá certo? E eu fico pensando assim, meu Deus, se uma filha minha chega pra mim em casa e fala pra mim que ama o professor de português, eu vou falar, ai filha, que legal, não sei o quê, pra depois eu descobrir que o professor faz essas coisas. Me lembrou uma coisa, eu tinha uma professora de redação também no meu colégio, muitos anos atrás, né, pô, tô com 36, né, queridas? Quando eu tinha a idade dela, quando aconteceu isso, ela tinha 13, ou seja... 23 anos atrás, tinha uma professora, era uma mulher, ela era muito legal também, ela era super divertida, era a melhor professora de todas, e ela não fez coisas parecidas com esse professor, não. O que ela fez foi, ela falou que ela tinha feito uma cirurgia no toba, lá no toba. Ela descreveu como era o fiofó dela, falou que era rosado, que não sei o quê, e a gente assim, ó...
sabe? E a gente rindo, a gente adorava, ela falava muita besteira. E ela falou que tinha achado gostoso, não sei o quê, a pessoa pegando no toba dela. Só que ela contou isso de uma forma muito absurda, como ela contava as histórias dela, por isso que a gente adorava a professora. E aí, simplesmente, eu fui contar pros meus pais rindo. Mãe, você não sabe, a professora falou isso, isso e isso. No dia seguinte, a professora simplesmente foi demitida, porque não podia ficar falando de como era detalhes do fiofó dela. Agora, imagina um professor que fica falando de vuc-vuc numa turma de crianças e adolescentes de 13, 14 anos. E coisas piores que vão acontecer, que já sabemos pelo título do vídeo dela, meu Deus. Gente, eu tinha feito o meu piercing no umbigo. Aí eu tava comentando com os meus coleguinhas, aí, nossa, furei meu umbigo, não sei o quê. Isso na aula de educação física, gente. E o cara tava lá, sendo que ele nem era professor de educação física. E ele virou pra mim e falou assim: você furou o umbigo? Aí eu falei: furei, professor. E ele: posso ver? Gente, ele queria que eu levantasse a minha blusa pra mostrar o meu piercing no umbigo pra ele. Oi? E tipo assim, gente, a gente demorou muito tempo pra cair na real do que ele tava fazendo. Tanto que uma vez eu tava fazendo um desenho na aula dele e tal. Gente, eu acho que eu tenho a foto do desenho. Eu posso. Gente, era um desenho, tipo assim, de curvas, sabe? De um corpo de uma mulher. Curvas de corpo de uma mulher. Porque eu gostava de desenhar e afins. E aí ele falou assim pra mim: você pode me dar esse desenho? E eu bem assim: meu filho, né? Acabei de fazer, você quer meu desenho pra quê? E eu falei: uai, posso, né? Posso. Aí ele pegou o meu desenho. E nisso, gente, eu não sei como que rolou, porque a gente faz muito tempo e eu lembro de poucas partes dessa história. Mas ele me escreveu uma carta. E eu tenho essa carta até hoje, tá? Eu posso mostrar aqui pra vocês a carta que um professor me escreveu. Gente, as barbaridades. E era muito esquisito, gente, porque quando era sábado letivo, ia praticamente só o meu grupinho. E aí na aula dele a gente juntava assim e ficava conversando. E, gente, nessa época eu namorava. Ai, toda errada ela, mas não tem nada a ver, gente, com o assunto. Enfim, e eu tinha uma melhor amiga que a gente ficava muito tempo junto e tal. E ele ficava insistindo no assunto: ai, você e seu namorado nunca pensou em fazer um trisal com a minha amiga? Meu Deus, gente, mas que é isso? Que colégio é esse? Que absurdo! Ai, você e sua amiga não namoram? Tem certeza que vocês ficam muito juntas? Será que vocês não namoram mesmo? Gente, ele sempre insistia nesses assuntos de coisas sexuais. E eu ficava tipo: que é isso, meu? Juro por Deus. E aí tá, finalizou o ano. No finalzinho assim do ano ele falou: ai, vamos fazer uma formatura pra sala. E falou pra eu montar a lista de quem ia nessa tal festinha de formatura. Que não foi festa de formatura coisa nenhuma. Ele só levou a gente pra comer. Eu e meu grupinho, no caso, gente, eu tenho as fotos até hoje no meu Instagram, se o Instagram não tiver apagado. Juro por Deus, gente, um monte de criança saindo com um marmanjo, barbado e casado, gente, ele era casado, tá? Tá, aí eu fico perguntando assim, e os pais desses adolescentes deixaram sair com o professor assim? Como é que acontecia isso? E a mulher dele já deu aula pra gente no mesmo período, assim, antes dele ir preso, tá? Foi babado. E outra, ela continuou com ele. Enfim, gente, ele chamou a gente pra ir no meu grupinho, tinha acho que 2 ou 3 meninos, e ele não queria conversar com ele queria conversar com as meninas. Nesse dia éramos 3 meninas, eu sou amiga ainda da Luana, que tava nesse dia, gente, pelo amor de Deus. E ele não queria saber de nada que os meninos falavam, só queria saber das meninas. Se os meninos falassem qualquer coisa, ele automaticamente já fechava a cara. No outro ano, que a gente já estava no primeiro ano e ele não era mais o nosso professor de português, em um dia qualquer, a gente assim, numa movimentação diferente, umas mães na secretaria, na diretoria gritando, não sei o que, e a gente assim, o que tá acontecendo? Pois bem, ficamos sabendo que ele estava mandando mensagem para as meninas de outra sala, que era, eu acho que era acho que era o 8º ano, gente, 8º ano. Ele estava mandando mensagem para essas meninas, inclusive ele mandava mensagem para mim também, mas eu não tive coragem de ir lá falar. E eu lembro, gente, como se fosse ontem, a mensagem que ele me mandou perguntando... Porque, assim, no nosso grupinho, a gente conversava muito sobre, esse negócio de sexualidade. Se a gente era hétero, se a gente era bi, sabe? Criança não, né? A gente já era adolescente, assim. Pré-adolescente. Descobrindo o que a gente gostava, né? E aí ele veio perguntar pra mim se ele fosse uma menina da minha idade, se eu ficaria com ele, gente. Meu Deus!
Eu fico pensando assim, um professor de português, redação, para uma turma de 13 anos, é um cara que deve estar na faixa ali dos 29, 30 anos. Pode ser mais velho também, pode ter 40 anos, 50 anos, não dá pra saber. Não é uma pessoa de 20 anos, né? Não pode ser. Nem se formou na faculdade ainda. Gente, não importa, é adulto. Eu tô tentando entender minimamente, assim, se é uma pessoa muito jovem que quer se conectar, mas não, ele tá realmente interessado em adolescentes. Mandando mensagem pras meninas, e ainda meninas mais novas ainda do que a Kitty. Juro por tudo, gente, eu queria muito ter essas conversas, só que eu troquei de telefone, então assim, não tem a mínima chance disso acontecer. Mas enfim, aí a gente descobriu depois que ele estava mandando... Agora, essa é uma idade que é uma criança, um adolescente. Se ainda fosse acima dos 17 anos, 18 anos, né? Ainda assim, é um professor em posição de poder e abusando desse poder a partir de um momento onde ele é querido, ele é amado, ele é bem-quisto, ele cria situações para mostrar o quanto elas são ótimas alunas, etc e tal, mas no fim das contas ele tá se aproveitando dessas pessoas, dessas meninas, para ver se alguma coisa vai rolar. É isso. No caso, é um criminoso. Mandando mensagem pra outras meninas e essas meninas mostraram pras mães e as mães foram lá na escola. Eu acho que uma menina chegou a conversar com a diretora e a diretora falou assim pra ela: não conta pra sua mãe não, tá? Gente, o babado era fortíssimo. Não conta pra sua mãe não, tá? Porque o nosso colégio vai sair nos jornais e vai dar um problemaço, tá bom? Tem que contar sim. Tem que contar sim, eu sempre contei tudo. Até na inocência, sem saber que seria uma coisa ruim. Tem que contar sim, gente, pelo amor de Deus. O professor não pode mandar mensagem. Olha, você que tá me assistindo, que tem filha, você que tá me assistindo, que convive com crianças e adolescentes, seja a pessoa de confiança pra sua criança, pro seu adolescente, pra que ele possa contar as coisas pra você. Pra que você saiba em primeira mão. Pra que seja uma proteção mesmo, porque na minha época não tinha essa coisa do WhatsApp, do Instagram, das redes sociais. Hoje em dia, o professor pode ver a aluna dele na rede social, criar um perfil fake, criar um monte de coisa, dá pra fazer tudo, entendeu? A gente tem que proteger de fato as nossas crianças e os nossos adolescentes, real, assim, de rede social, de celular, de tempo de celular, tem que ter controle parental, tudo isso. Enfim, a menina contou pra mãe, as mães foram lá e começaram a brigar e discutir, não sei o que, e gritaria, a gente lá na sala, gente, tendo que prestar atenção no professor que tava dando aula, enquanto eles estavam tudo aqui gritando e a gente querendo saber o que tava acontecendo. Do nada a polícia surgiu na escola e a gente bem vê pela janela, gente. A gente bem vê o professor de português saindo algemado da escola. Todo mundo gritando. Gente, pensa a situação. Porque assim, a nossa escola, ela era assim, ó, sala daqui, aqui no meio era a quadra e aqui atrás era a diretoria. Então a diretoria era meio que no meio e aqui eram as salas. Então ele passou por onde? Pelo meio. E tipo, gente, pensa a cena assim, os alunos tudo aqui, com as cabeças na janela, o professor passando algemado com um monte de policial e todo mundo gritando e as mães gritando, querendo bater no cara. A gente foi o auge. Eu nem sei como que conseguiram dar aula depois disso, porque pra mim tinha que fechar a escola e deixar todo mundo embora. Sério, gente, foi babado. Ai, eu contei assim, bem por cima, bem por cima mesmo, porque eu não lembro muito dos detalhes, né? Mas eu posso mostrar a carta que eu tenho até hoje guardada pra vocês. Inclusive, anos depois, eu acho que, tipo assim, 2023, eu vi ele no mercado, gente. E ele parecia aqueles homens da caverna, sabe? Tudo barbudo, cabeludo. Nossa, uma coisa feia. Cara, sabe que é muito louco isso. Muito louco isso. Você vê, ele foi preso, mas depois já foi solto, né? E não dá pra saber se ele conseguiu emprego em algum lugar, se as pessoas vão conferir os antecedentes dele. Espero que apareça ali. Pelo que ela falou, de fato, ela falou que não tem muitos detalhes, não tem muita coisa, que ela não lembra de muita coisa, mas o que ela lembra já é absurdo. Imagina se tem mais. Socorro! Eu fico chocada com isso. Gente, sabe o que eu acabei de lembrar? Meu Deus! Eu falei pra vocês que na minha época não tinha não, né? Olha o que eu acabei de lembrar. Que tinha uma menina, que ela já me mandou mensagem, inclusive, depois de muito tempo. Se ela estiver me assistindo, desculpa estar contando a sua história, mas eu não tô dando seu nome. E isso tem mais de 20 anos, então já prescreveu. Essa menina era a menina mais bonita do colégio. Mais bonita. Tipo assim, lindíssima. Não vou descrever, né? Pra não ser demais, mas assim, padrão. Ela foi a primeira a fazer Vuk Vuk da minha turma. Eu lembro de perguntar pra ela qual era a sensação de fazer Vuk Vuk. Como é que é? Não sei o que, eu não tinha nem beijado ainda. E eu lembro que ela saía com o nosso professor de química. E ela fazia Vuk Vuk com ele no carro dele.
Ela devia ter seus 14 anos, seus 13 anos, porque isso foi na 8ª série, sei lá, 15 anos já, não sei. E ele era um cara de pelo menos, no mínimo, 25 anos. Ou seja, meu Deus, isso é mais comum do que se parece? Acho que sim, né? Eu acho que como eu fui uma adolescente gorda e totalmente fora do padrão, enfim, eu era muito boba também, né? Eu fui beijar com 18 anos e tal, então outra história. Eu nunca passei, de fato, claro, assim, na minha visão, uma situação de assédio, porque ninguém nem me desejava. Como é que eu ia entender o assédio? Eu só fui entender muitos anos depois que tinha acontecido coisas na minha infância, da infância mesmo. Eu acabei de lembrar, tenho inclusive histórias de pessoas próximas a mim que também passaram por esse tipo de situação no colégio. Ai, menina, que babado. Será que é mais comum do que a gente imagina? Conta pra mim, você que tá vendo o vídeo. Você já passou por coisas assim também? Se você tem histórias de pessoas da sua família, de mulheres, homens também, né? Porque, ai, gente, a época do colégio eu acho que é uma das piores épocas da vida. A do que eu já vivi até hoje. Pior época da minha vida foi a escola. Bom, vamos ver essa carta, né? Pelo amor de Deus. Gente, voltei aqui com a carta do professor. Gente, ai, Maria Fernanda, por que você guardou essa carta? Gente, eu tenho literalmente uma caixa cheia de coisa antiga. E eu lembrei que eu tinha esta bendita carta aqui. Compartilhei com os meus 2 melhores amigos e a gente ficou assim, tipo, chocado como um homem pode ser tão esdrúxulo. Gente, lembrando, eu tinha 13 anos, ele era um homem velho, professor advogado, ok? A carta já começa de o melhor professor para a melhor aluna. Vamos lá. Gente, eu vou ler aqui com vocês. Eu não li, só lembrava de uma parte da carta que era dele falando do desenho. Inclusive, eu vou mostrar o desenho pra vocês que eu achei aqui, o desenho que era, que ele pegou da minha mão. Gente, esse aqui era o desenho, tá? E lembrando, eu não fiz este desenho pra ele. Ele tomou da minha mão, ele perguntou, posso ficar com esse desenho? Então, assim, gente, eu não quero ficar aqui me justificando, porque o TikTok é desse jeito, né? Vou falar de novo. Eu era uma criança de 13 anos e ele um adulto professor, ok? Vamos lá, que tem muita coisa aqui. Outra coisa. Meu Deus, ele escreveu uma cartinha real, cara, com letrinha do tipo assim, cara, doente. Outra coisa. Pelo conteúdo dessa carta aqui, eu tinha entregado uma carta pra ele. Não lembro do conteúdo, nem lembrava que eu tinha entregado essa tal carta pra ele. Mas assim, gente, posso confirmar aqui que com certeza não foi nada demais, até porque eu era uma criança. Enfim, vamos lá. 29 de novembro de 2021. Olá, minha favorita. Eu fiquei muito feliz com a sua cartinha, tanto o conteúdo quanto, sobretudo, com a surpresa. Receber uma carta sem estar preparado é muito melhor. Entre parênteses. E o fato de você saber que entregarei esta aqui talvez tire um pouco da emoção, mas vale o risco. Fecha parênteses. Quando sentir minha falta quando as aulas acabarem, quero te dizer 2 coisas. Primeira, as férias não vão ser tão longas assim. Logo estaremos juntos na escola novamente. E segunda, e mais importante, é que o fim das aulas não significa nosso distanciamento entre uma aluna e um professor, ok? Lembrando. Pelo contrário, agora temos os contatos um do outro, portanto, basta combinar de nos encontrar de modo que possamos aplacar. Gostou dessa? A nova saudade. Gente, ele era cheio dessa de colocar a palavra difícil, que eu não ia entender, né? Mas enfim. Gente, literalmente, isso é uma cartinha de amor? Mas enfim. E explicando aqui porque a gente tinha um contato um do outro. Isso foi depois da pandemia, ou seja, na pandemia ele já dava aula pra gente, só que eu não participava muito da aula online. Só que a gente tinha os números de alguns professores, porque eles gostavam que a gente mandasse atividade diretamente pelo WhatsApp. Por isso, do número de WhatsApp. Inclusive, no outro vídeo eu não sabia porque que a gente tinha os contatos e agora me lembrei. Eu acho isso péssimo. Acho isso péssimo ter o contato de todo mundo no WhatsApp. Tudo bem que foi pandemia, né? E aí isso ajudou esse professorzinho aí, escrotinho aí. Estou também muito grato pelos elogios à minha aula. Você também é uma pessoa maravilhosa, da qual eu aprendi a gostar muito. Em vermelho, tá? Mudou, ele teve o trabalho de mudar até a cor da caneta. E não sei mesmo o porquê. Entre parênteses, deve haver algum motivo, fecha parênteses. Mas sempre que eu te vejo, o meu coração se enche de alegria. Gente, mas que porra!
Sinceramente. Ele mudou a cor da caneta pra escrever gosto muito. Creme. A doença chama creme. Sinceramente. Te ver triste me deixa mal e te ver feliz me deixa muito, muito bem. Ah, tá. E sobre o amigo com o qual você pode contar e conversar sobre as coisas, te digo que pode retirar o que escreveu entre parênteses. Abre parênteses. Sim, o que quase tudo. Deve que eu falei, ai, que bom que a gente pode conversar sobre quase tudo, ou alguma coisa assim, gente, pelo que eu tô entendendo aqui. Fecha aspas. Comigo você pode conversar sobre absolutamente tudo. Em vermelho novamente. Meu Deus. É isso, ela não tá lembrando da carta que ela mandou pra ele, mas provavelmente foi alguma coisa que ele pode ter solicitado ou pedido, ele falou que foi uma surpresa, mas no sentido de que era um professor querido, que ela gostava. Eu lembro de ter professores que eram muito queridos pra mim, que eu gostava, que eu dava presente, que eu dava bombom, que eu dava coisa de Natal, que eu dava coisa de Páscoa, que eu dava presente de aniversário. Eu era presente na vida da pessoa ali porque era querida pra mim, sabe? Era uma pessoa querida mesmo. Então, quando a gente fala, além do cara ser interessado em pessoas menores de idade, né? Além desse fator, ele ainda tinha o fator de ter o poder sobre essas pessoas, porque são crianças e adolescentes, que ele era o professor. E ele tinha uma relação de poder. Aí ele era carismático, simpático e confunde a cabeça dessas meninas. Mudou até a cor pra azul. Eita, bebês. Gente, vocês estão entendendo? Gente, literalmente, tá? Aqui ele fala que a gente pode conversar sobre tudo, tudo mesmo. Eita, bebês. Você foi o melhor presentinho que a vida me ofereceu em 2021. Sobre o desenho que ele tomou da minha mão e eu não dei porra nenhuma pra esse cara. Seu desenho me suscitou pensamentos um tanto quanto lascivos. Eu falei pra vocês que ele colocava palavras difíceis com uma menina de 13 anos não conseguiria entender, né? Sim, meu amor, e lascivos é horrível numa carta de um professor para um adolescente. Meu Deus, vocês vão apresentar isso pra polícia. Essa palavra significa libidinoso, sensual, tem um teor de vuc-vuc mesmo. O pensamento lascivo é um pensamento que a pessoa está te desejando. As curvas... Gente, olha, esse cara é doente mental. As curvas, a linguagem corporal e a mensagem expressada pela imagem da mulher transmitiram o sentimento de uma sensualidade e mesmo pura, inocente e provocante. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Controlada e voluptuosa. Foi como se você dissesse inconscientemente, abre aspas, e não discuta com o professor quanto a isso, fecha aspas. Gente, isso aqui é a parte mais assustadora. De cor azul, tá? Que ele mudou até a cor. Entre aspas. Ei, me nota, não sou apenas uma pequena, eu sou também uma mulher. Isso ele estava falando de um desenho que ele tomou da minha mão e ele quer insinuar que eu estou... Ei, me nota, professor, eu não sou só uma garota, eu sou uma mulher. Meu Deus! Ele disse com todas as letras que o desenho que ela fez, que era um corpo de mulher lá, como ela mostrou, ele tava dizendo assim, ai, me nota, eu não sou só uma garotinha inocente, eu tenho um lado sensual, eu também sou uma mulher. Meu Deus! Não, eu não era uma mulher. E não, eu não queria que você me notasse. E admito, isso me instigou. Gente, olha que nojo. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, porque parece que cada vez que eu vou lendo vai piorando. Não, acabou. Te olhei como mulher, e que bela mulher. Segura, serena, forte, decidida. Defende o que pensa e pensa o que sente e sente o que vive. Meus parabéns e continue assim. Tenho um orgulho incontido de você, Mafê. Você é a melhor. De seu professor, amigo e agora admirador. Tá bom pra vocês? Gente... Admirador. Meu Deus, meu Deus. Gente, que loucura. Que loucura. Assim, gente, eu vou me juntar com a minha amiga Luana pra gente contar. Porque, assim, quem vê de fora pensa, nossa, que coisa ridícula, né? Qualquer um perceberia isso. Gente, mas pensa. A gente tinha acabado de sair de uma pandemia. Sabe, o cara... Eu tava conversando com a minha amiga. O cara sabia usar as palavras certas. Ele sabia até onde ele podia ir. Ele sabia o que ele falava. Sabe, é doente.
Amiga, pelo amor de Deus, Maria Fernanda, não se julgue, pelo amor de Deus. E se alguém que tá vendo esse vídeo no TikTok ou aqui vai julgar a menina adolescente por isso, pelo amor de Deus. Por ela ter recebido isso e na época não ter visto maldade nisso, é todo um sistema de manipulação que esse cara faz. Ele se torna o professor mais querido, mais amado. Então a ideia é justamente que a menina fique confusa a tal ponto para ver se ela se interessa também como uma admiradora por ele. É isso que ele quer despertar nela, o desejo. E isso é o cúmulo do absurdo e se chama crime. Então, assim, isso é um crime, né? Contra menores de idade. Isso é muito errado. Essa sua carta aí, inclusive, minha querida, pode botar ele na prisão de novo. Aí alguém comentou assim: eu não aceito nenhum professor no meu Instagram. Eu apenas sigo eles, mas não deixo seguirem de volta. Gente, esse negócio de seguir professor no Instagram, seguir de volta, pelo menos eles vão ver coisa. Oh, Deus. Gente, já tivemos também outros professores bem... Nessa que a gente já era maior, eu acho que isso foi no primeiro ano do ensino médio. Então, assim, a gente já soube mandar ele tomar no cu dele. Inclusive, ele fez um filho com uma aluna da nossa sala. Gente, babadeiro. Esse cara, gente, ele era muito esquisito. E a gente já tava meio ligada com esse que foi preso, que eu contei, né? Então a gente tava bem assim. Eu sei das suas intenções. Pois bem, ele era muito esquisito, só que assim, ele não era esquisito com a sala inteira, ele era esquisito... Tipo assim, ele era um pouco esquisito com a sala inteira, mas ele era mais esquisito ainda com uma menina em específico, que foi a que ele engravidou. Então, depois do professor da carta, teve outro professor, um tempo depois, na mesma escola, que engravidou uma aluna que ele era esquisito. Só porque a menina era tão linda. Ela ainda é linda, mas, gente, juro, ela era muito bonita. Ela ia toda maquiada pra escola, toda linda, com vários penteados. Gente, a menina era bonita, entendeu? E o professor feio. Gente, nem se ele fosse bonito, né? A questão não é essa de ser feio ou bonito, mas o cara era feio. E ele pedia pra seguir. Depois, enfim, gente, aconteceu isso, né? Eu acho que ela saiu. Eu não sei se ela saiu no final do ano da escola, porque ela estava grávida, ou se, tipo, ela engravidou no final do ano e no outro ano, no segundo, né, ela foi pra outra escola. Inclusive, eu não tenho certeza se isso aconteceu no primeiro ou no segundo ano, mas eu tenho certeza, quase certeza que foi no primeiro ano que isso aconteceu. Aí ele ficava seguindo a gente no Instagram depois que ele saiu da escola, sabe? Quando ele estava na escola também. E a gente pegava e removia. Isso aconteceu com 3 meninas, 2 amigas minhas e comigo. E nós 3, tipo assim, ficava tirando ele do Instagram e ele começava a seguir a gente de novo e até a gente bloquear ele pra ele não seguir a gente. Eu não sei se isso aconteceu com outras meninas da sala, porque eu acho que eu nunca cheguei a perguntar. A minha amiga Luana, que participou dessa história aí que eu contei pra vocês. Mas é isso, gente. Eu conheço essa menina desde muito tempo. Ela estudou comigo quando a gente era bem pequena. Conheço a mãe dela, conheço a irmã dela. Gente, e coitado, o menininho, o filho dele, saiu a cópia do cara, gente. A cópia do cara. Coitado. E ele tinha, assim, gente, muita implicância comigo. Ele era muito implicado comigo. Uma vez eu tava mascando chiclete. E tipo, gente, na minha escola não é proibido. Cara, que droga, né? Além de tudo, é uma história que se repete nesse colégio, pelo amor de Deus. Minha querida, o que você acha dessa história toda? Eu achei um babado. Só dá medo mesmo de pensar como é que os filhos, as crianças e adolescentes estão na escola. Se tem alguma coisa que dê pra ajudar a tornar mais seguro ainda a criança no colégio, o adolescente no colégio, sabe? Pra que ela se sinta segura e a gente também se sinta seguro. Pô, eu fico imaginando isso. Como é que vai ser? A minha filha vai estar no colégio, eu não quero nenhum professor ensinando nada pra ela. Entendeu? Então, como que a gente aumenta as seguranças? Como um colégio desse que já tem 2 casos aí? Então, como é que faz pra isso não acontecer? Que tipo de escola? Que tipo de pessoas? Porque isso também não é só com homem, pode ser com mulher também, pode ser com adolescente menina e adolescente menino, pode ser com qualquer um, entendeu? Tudo é possível, né? Já vemos casos também de professoras com meninos ou com meninas, tudo é possível. Então, é isso que deixa a cabeça muito louca, assim, muito ansiosa. Como é que você lida com isso? Você que é mãe, você que é mãe de adolescente, mãe de criança, como que você lida com essa situação de desespero, talvez, de querer proteger e não dá pra super proteger, é óbvio. Mas como que você lida com isso? Você já passou por alguma situação? Conta pra mim, eu quero saber. Que bom que a Maria Fernanda não aconteceu nada com ela, que ela tá bem, né? E não é o caso da outra menina que engravidou e que teve um filho da cara do professor feio. Pô, literalmente.
O cara era mais velho e era menor de idade. Então é preciso pensar nisso, assim, sabe? Ai, me dá uma agonia. Mas esse tipo de conteúdo é importante pra abrir os olhos, assim. E pra que as mudanças sejam feitas. Pra que a gente pense sobre isso. Eu acho que essa é a discussão. O que pode ser feito? Quero saber. Se você chegou até aqui, comente. Sinto que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.